aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que Ele quer falar conosco, né? Glória a Deus. Glória a Deus, amém, igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos estender nossas mãos, irmãos. Está aqui orando pelo nosso pastor, amém. Louvado seja Deus. Pai Santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos nessa noite, Senhor, neste lugar, e apresentamos diante de Ti o Teu Filho, Senhor, que vai nos ministrar a Tua palavra. Pai, cuida dele, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, nesta noite, através da Tua palavra, falar aos nossos corações, meu Pai, que o Senhor guarde, Senhor, a vida dele, a sua casa, a sua família, e abençoe ele poderosamente nessa noite, para a glória do Teu nome. Assim eu oro a Ti e te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Louvado seja. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que esta paz permaneça para sempre em nossos corações. Glória a Deus. Vamos fazer aqui uma leitura extensiva da palavra de Deus, encontrada no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 15. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Nós esperamos breve trazer aqui uma palavra curta e quente que alegra o coração da gente. Curta, mas quente, que alegra o coração da gente. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Eu vou ler aqui a palavra a partir do versículo 1 do capítulo 15. Aliança de Deus com Abrão. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me tem dado filhos, de modo que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu, conta as estrelas, se as podes contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E Abraão trouxe-lhe todos estes animais, partiu-os pelo meio, pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava.
Amém? Somente até aqui, versículo 11. A leitura vai até o versículo 21. Vemos aqui mais uma das manifestações de Deus para com Abrão, que logo depois se tornou Abraão. E eu vejo, irmãos, quando eu leio, cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu fico admirado e eu observo a vida desses grandes homens de Deus que viveram no passado, que nos serve de exemplo e mostra para nós tamanha era a comunhão destes homens com Deus, a relação, o contato era muito próximo de Deus com os homens que buscavam a Ele. Nós vemos aqui um diálogo de Deus com Abraão, uma conversa entre duas pessoas. Vemos que Abraão, ele pergunta para Deus, ele não duvida em nenhum momento do poder de Deus, da capacidade de Deus fazer algo em benefício da sua vida. Mas ele tira as suas dúvidas conversando com Deus, apresentando a Deus aquilo que ele não estava vendo aos seus olhos naturais, para ele compreender o projeto de Deus para a sua vida. E isto nos mostra, irmãos, a importância de nós que nos relacionamos com Deus, conversarmos com Deus, dialogar mais com Deus, nos expressar mais com Deus. Às vezes, nós temos receio, e nós vemos pela palavra de Deus que isso era algo comum entre todos aqueles que serviam a Deus. O diálogo era comum, deles perguntarem, conversarem com Deus, obterem respostas de Deus para as suas vidas. Vemos que a palavra de Deus, ela começa neste capítulo 15, dando continuidade à chamada de Deus na vida deste homem chamado Abraão, que diz assim, depois destas coisas. Que coisas que o texto está falando? Você vê no capítulo 14 o que aconteceu, que Abraão teve que juntar 300 homens e ir à guerra para livrar o seu sobrinho Ló. Houve uma guerra e Deus deu a vitória para Abraão. Então a palavra de Deus diz que Deus novamente se revela a ele e diz para ele: Abraão, não temas, não temas, eu sou teu escudo, o teu galardão será muito grande. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo, irmãos? Para mim e para você, para aqueles que servem a Ele, que têm a Ele, eu sou a tua proteção. Aleluia.
aquele que te recompensa por você me servir. Aleluia. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6 que todos aqueles que se achegam a Deus, é preciso crer, é preciso acreditar que Deus recompensa todos aqueles que buscam a Ele. Ninguém fica sem recompensa se busca, se adora, se serve este Deus poderoso. Você não ficará sem recompensa. Creia na palavra de Deus. Olhe o que Deus diz para Abraão: eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Aleluia. Isto é a vida de quem serve a Deus, de quem é temente, de quem é obediente à voz de Deus, à palavra de Deus. Aleluia. Abraão fala com Deus, ele diz: Senhor Deus, o que o Senhor vai me dar? Eu continuo sem filho, não há nenhum herdeiro na minha casa, só tem o meu servo, que era Eliezer, o homem de confiança, o mordomo de Abraão. Então, na mente de Abraão, ele já tinha planejado: qualquer coisa que acontecer comigo, o meu mordomo assumirá tudo. Ele será o responsável pela minha riqueza, para administrar, pela minha herança. Porém, Deus respondeu a ele e disse para ele: não, Abraão, não será este homem teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Ou seja, eu vou te abençoar, como eu prometi. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou te abençoar. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí o Senhor convida Abraão a sair de dentro da tenda. Abraão, sai um pouquinho de dentro da tenda, olha para o céu, vê se tu consegue contar as estrelas. É impossível. Há uma frase de Charles Spurgeon que ele escreveu, que diz que Deus jamais se esquecerá de nós. Sabe por quê? Porque aquele que conta todas as estrelas e a chama cada um pelo nome, seria incapaz de esquecer de nós. Ele chama as estrelas pelo nome. Aleluia. Imagina, Deus não se esquece de nós. Seus olhos estão atentos sobre cada um daqueles que o servem verdadeiramente. Aleluia. É por isso que o Senhor Deus, ele diz para ele: assim será a tua descendência. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Abraão, ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado, ou seja, creditado para a justiça. Abraão ficou com crédito, com
Ou seja, dos caldeus simbolizava o mundo, a iniquidade. Deus chamou Abraão de lá, da onde ele vivia, porque ninguém dava crédito à palavra de Deus. Então simboliza o mundo. Então Deus diz para nós: eu te tirei do mundo para dar-te uma herança. Aleluia! Louvado seja Deus. Há um propósito de Deus para cada vida que Ele resgata do mundo para servi-lo. Há um propósito, há um plano, há um planejamento de Deus para a tua vida. Aleluia! Que para ser concretizado, realizado, só depende tão somente da nossa obediência ao Senhor. Glória a Deus. Nada, ninguém pode impedir os projetos, os planos de Deus para as nossas vidas. Ninguém, nem o inimigo, por mais que ele tente, ele não pode impedir os projetos de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque há uma aliança entre Deus e nós, entre Deus e eu, entre Deus e você, que decidiu servi-lo, adorá-lo, entregar a sua vida para viver, para agradar ao Senhor. Aleluia. Há uma aliança eterna entre nós e Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ninguém pode quebrar, romper essa aliança a não ser nós mesmos, por intermédio da nossa desobediência. Se nós nos mantermos vivendo uma vida de obediência a este Deus, todas as suas promessas serão realizadas em nossas vidas, para com as nossas vidas, como nos mostra a palavra de Deus. Depois, Abraão é convidado para prestar uma adoração ao Senhor, na forma, no ritual que se exercia naquela época, que era através do sacrifício de animais. E Abraão, ele obedeceu. Deus falou para ele: toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos. Olha só, tudo 3. Você vê que Deus eu tenho um amigo que ele trabalha só com isso, numerologia bíblica. Isso, a crente que há muita lei. A Bíblia toda, Deus trabalha com número, mas há muitas complexidades. Então, assim, muitas das vezes a gente não fala muito sobre esse assunto, porque se fala no básico, a maioria dos crentes já tem dificuldade para compreender e entender. Imagina se entrar nessa área da numerologia bíblica, aí se torna mais incompreensível. Mas todos têm ciência que existe 3 pessoas, sim ou não? O Pai, o
Filho e o Espírito Santo de Deus. E os três trabalham unidos desde a criação, como nos mostra a palavra de Deus, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então ele usa a palavra lá, no plural, façamos, não estava sozinho, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ali estava, já desde a criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus agindo neste mundo. Aleluia! Então os irmãos vejam pela palavra de Deus o quanto, irmãos, a obediência a Deus é importante e necessário para sermos abençoados. Deus falou, Abraão obedeceu, realizou conforme Deus orientou. Não é Deus falar comigo e eu achar que não, Deus falou assim, mas eu acho que se eu fizer desse jeito vai dar certo. Não vai dar certo. É do jeito que Deus falou, é do jeito que Deus ordenou. Se Ele colocou no teu coração para você fazer um propósito, então faça, obedeça a voz de Deus, porque se Deus falou contigo e tu obedecer a voz de Deus, você será abençoado. Você receberá aquilo que almeja de Deus, se fizer conforme a orientação divina. Abraão fez, obedeceu. Só que veja na leitura que foi lida, que ele colocou tudo ali. E a palavra de Deus diz que as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Queria atrapalhar. Porém, Abraão as enxotava. Aqui não. Abraão passou a noite toda. Aqui não. Isso aqui, irmãos, é algo importante para nós pararmos, meditarmos. Podemos dizer que este ritual, este ato aqui, simboliza a adoração a Deus. Na nossa adoração a Deus, o inimigo fará de tudo para nos atrapalhar, para que a nossa adoração não seja perfeita, adequada, como Deus exige de nós. O inimigo vai fazer de tudo. Essas aves de rapina representam o inimigo querendo atrapalhar o processo da adoração. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que enxotar, eu tenho que repreender, eu tenho que vigiar. Aleluia! Foi o que Abraão fez. Tem um provérbio que diz que nós não podemos impedir que as aves sobrevoem sobre a nossa cabeça. Ninguém pode impedir isso, mas nós podemos impedir que ela pouse e faça ninho. Isso é com nós. Glória a Deus. Impedir de voar nós não podemos, mas de pousar e fazer ninho nós podemos.
que você reflita nessa leitura da aliança de Deus com Abraão. Porque por mais que nós busquemos a face do Senhor, adoramos a Ele, o inimigo sempre fará de tudo para atrapalhar a nossa comunhão, a nossa adoração com Deus. Cabe a nós resistir, não permitir enxotar, como mostra aqui a palavra de Deus. Abraão as enxotava, ou seja, show, sai, ela assim, trazendo para o nosso popular. Sabe o que é a palavra enxotar? Sai, show, que não, vai fazer em um outro lugar, na minha mente não, Aleluia. vai atrapalhar outra vida, a minha não. Cabe a nós nos expressarmos e usar a fé como fez Abraão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. As promessas de Deus, irmãos, elas estão disponíveis a nós que somos filhos de Deus. A própria palavra de Deus nos diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Passamos também a ter este direito, porque Cristo nos resgatou, Cristo nos salvou, Cristo nos trouxe liberdade. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! É por isso que Abraão, ele é, tanto para os judeus, para o cristianismo, como para os muçulmanos, também Abraão, ele é respeitado, e até hoje é reconhecido como o pai da fé. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! O pai da fé, porque ele creu, aleluia, ele acreditou, ele confiou em Deus, e através da sua geração, como prometeu o Senhor, surgiu a nação de Israel, aleluia. E através da nação de Israel, os demais filhos de Deus, que são filhos pela fé, que se trata de uma vida espiritual, de uma promessa espiritual. Por isso que Deus pediu que Abraão, se ele pudesse, contasse as estrelas do céu. Deus já estava revelando para Abraão a sua igreja no futuro. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Abraão teve experiências com Deus. Deus se revelava a Abraão. Nessa leitura mostra que Deus dava visões a Abraão, visões futuras do que iria ainda acontecer. Deus deu a Abraão, assim como também Deus concede a nós que servimos a Ele. Aleluia! Deus também nos concede visões para a glória do seu nome. E eu quero finalizar esta palavra nesta noite,
repetindo o versículo 6 do capítulo 15. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado para a justiça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, irmãos, nenhuma decisão que nós tomamos para servir a Cristo, em prol do Evangelho de Cristo, em prol do reino de Deus, nenhuma ação, nenhuma atitude que nós venhamos tomar, fica fora do olhar de Deus. Deus nos observa. Deus, pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, Ele dá para nós um galardão, como Ele disse aqui para Abraão, que será muito grande. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muito grande. Eu creio. Sabia, meu pastor? O Deus que conhece todas as coisas, o Espírito Santo de Deus, que conhece a nossa vida mais de qualquer um. O Senhor diz para ti: continua, persevera. Ainda que alguém diga: deixa de ser besta, rapaz. Não, eu não estou sendo besta. Eu estou sendo obediente à voz do meu Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu estou sendo grato ao que Ele tem feito na minha vida. É isso. Glória a Deus, aleluia. Creia na palavra de Deus. Há recompensa para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Há recompensa de Deus para a tua vida. E por causa da sua vida, tua família é alcançada. Diz o Senhor para ti. Aleluia. Eu quero só fazer uma breve oração para passar o microfone a quem tem direito. Pode ficar em pé, por gentileza? Glória a Deus. Deus maravilhoso. Pai bendito, Deus criador dos céus e da terra. Senhor, tu fez uma aliança conosco, Senhor. Cada um que está aqui nesta noite, ó Pai, tem uma aliança contigo, Senhor. Deus, a tua palavra nos garante, tu és o nosso escudo, tu és a nossa proteção, Pai. A tua palavra diz que nós que servimos a ti seremos recompensados. Eu creio na tua palavra, Senhor. Tu conheces cada vida, ó Senhor. Tu conheces, ó Pai amado, a oração, a petição de cada um nesta noite, ó Pai. Ó Deus, segundo a tua palavra, Senhor, que haja resposta a esta oração que este teu filho e tua filha tem apresentado a ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Deus amado, seja, ó Senhor, cumprida a tua palavra sobre a vida da tua igreja, Senhor, para a honra e a glória do teu nome, ó Pai. Que haja, ó Pai amado, recompensa para a vida da tua filha, da tua serva, do teu servo, daquele que te serve, que te adora, que te louva. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, entra com providência, ó Pai, a cada propósito apresentado a ti. Ah, Senhor, cada vida que aqui está, representando o seu lar, a sua família, a sua parentela, que seja alcançado em nome de Jesus Cristo.
Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Poderoso. Glória a Jesus. Agradecer a Deus por esse culto maravilhoso, né? Deus vai falar conosco nessa igreja, que haverá recompensa do nosso for até o final, né? Não podemos desistir, mas temos que permanecer firme. Porque na época de Noé só salvou Noé e a sua família. E Deus disse que o mundo vai terminar como começou. Então vai ser salvação assim para pouco, não é para muitos, né? Se salvando sua vida, sua família, já é importante, né? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o doce coração do Espírito Santo de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce coração do Espírito Santo de Deus, esteja com toda a igreja, e todos podem dizer amém. Está terminado em nome de Jesus.